Pessoal, hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto, a gente está encerrando o mês e a gente vai falar para vocês aí os nossos principais indicadores aí pelas bolsas mundiais e também o nosso mercado. O Ibovespa encerrou mais um mês de valorização, 1,03, terceiro consecutivo, acumula 33 de alta no ano. A moeda americana fechou em queda, acumula no ano uma queda de 20%. A gente percebe aqui que o nosso índice continua liderando com folga as melhores performances dos principais índices pelo mundo. Vejam que aqui bolsas americanas estão com média de 5, 6% no ano. A gente está com 33%. Bolsas europeias, exceto a Bolsa de Londres, estão operando no ano ainda em queda. Bolsas asiáticas também estão operando em queda, exceto a Bolsa de Xangai. Inclusive, no mês de agosto, eles tiveram aí valorizações lá no mercado asiático, com todas as três principais bolsas por lá fechando em alta. Em relação aos nossos ativos, a gente teve aí o setor de siderurgia liderando as duas pontas de valorização, com o GOAL, 35,66%, e também de queda com as ações de CSN, que cederam 22,04% no mês de agosto. Em relação ao nosso fluxo do pregão de hoje, a gente terminou aí com ponta compradora no nosso mercado à vista, vendedora no Ibovespa Futuro e compradora no dólar. Poxa, aí você me comenta, você não fez um giro hoje? Eles estavam na ponta vendedora bem extensa no nosso mercado? Pessoal, essa aqui é a tela que a gente pegou do final do pregão de hoje, ok? E para a gente não ficar fazendo o vídeo, a gente teve uma ideia de capturar a tela do leilão de fechamento. Vou dar uma olhada aqui e vou mostrar para vocês como é que eles estavam. Olha aqui, pessoal, eram 17 horas e 2 minutos, o nosso índice estava com uma queda de 1,70. Eles estavam com uma ponta vendedora de quase 380 milhões de reais no nosso mercado. Depois do leilão de fechamento, o que aconteceu? Esses 370 viraram 160 positivo. Então, quer dizer, praticamente aí 550 milhões de reais em compras no leilão de fechamento do pregão de hoje. Mais uma que a gente viu por parte deles, e isso está usual no nosso mercado. No caso hoje, atacaram as ações de sempre praticamente. Basicamente, foram as ações de Petrobras. Tá vendo aqui que antes do leilão estavam com uma ponta vendedora de 54 milhões? No caso de Vale estava em 70 milhões e no caso de Ambev 14 milhões. Se a gente olhar aqui depois do leilão, Petrobras passou de 54 negativo para 66 positivo. 120 milhões de compras. Ambev de 14 negativo para 66 positivo, ou seja, 80 de compras. No caso, as ações da Vale ficaram com uma ponta compradora de cerca de 9 milhões de reais. Daqueles 70 negativo, ficou com 9 positivo. Só não entra aqui porque a gente considera as 10 com volume maior de compra no dia. Então, quer dizer, 120 de Petrobras, 80 de Ambev, 80 de Vale. Só aí a gente tem 280 milhões de reais na ponta compradora por parte deles no pregão de hoje no leilão de fechamento. É claro que essas compras, a gente já comentou com vocês, elas não têm prazo de validade. Então, o que eles ficam fazendo? Durante o pregão todo, vamos colocar a tela de novo aqui. Durante o pregão todo, o que eles fizeram? Pressão de venda nos nossos ativos. Inclusive, Vale era o carro-chefe de vendas no nosso giro e continuou assim até o final do pregão. As ações do Banco Itaú, da mesma forma. As ações de Petrobras, também da mesma forma. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram pressão de venda durante o pregão todo. Quando chega no leilão, o que eles fazem? Recompram. Ok? Então, vamos ficar atento, porque pode ser também um fluxo de longo prazo. É interessante porque eles estão o quê? Apreciando os nossos ativos. Só que, vamos ficar bem ligados, por isso que a gente faz o nosso giro, porque durante o dia todo eles ficam marretando o nosso mercado. No caso, para os contratos futuros, não tem essa história. Se a gente olhar aqui a variação intradiária dos contratos do dólar e do Ibovespa Futuro, olha pessoal, olha o show. Olha aqui os contratos do Ibovespa Futuro. Na segunda hora na primeira a gente encerrou com uma valorização, inclusive eles já estavam na ponta vendedora. Na segunda, a gente corrigiu mais um pouco e eles acrescentaram bem mais ponta vendedora, passaram de 7 para 70. E o nosso índice ainda ia cair mais 1.000 pontos em relação ao fechamento de 11 horas. E eles, socando o nosso mercado durante todo o pregão de hoje. Na última hora do pregão, eles resolveram dar uma aliviada aqui nessa ponta vendedora, recompraram aqui cerca de 25 milhões de reais
e o nosso índice deu mais uma derretida de final de hora, simplesmente de 58.600 para 58.260 aí no nosso mercado. No dólar, a gente começou o nosso contrato V no dia de hoje e eles não deram trégua. Eles compraram praticamente durante todo o pregão. A moeda americana ficou até de lado, pessoal, até mais ou menos por volta de 4 horas da tarde. A gente vê aqui que foi um movimento bem errático para cima e para baixo. E eles atuaram aonde? Na coerência, porque se eles venderam o índice futuro, eles atuam também na ponta compradora no dólar. Só que o que eles não contavam é que nas 2 últimas horas do pregão de hoje a gente teve aí uma movimentação descendente para a moeda americana e a gente chegou a corrigir aqui nessas 2 últimas horas cerca de 7 pontos em relação ao fechamento aqui de 4 horas da tarde. E no final do pregão de hoje eles tiveram uma projeção de prejuízo de 12 pontos em relação ao preço médio, o que deu aí praticamente 3 milhões de reais de projeção de prejuízo no dólar. E no caso aqui do Ibovespa Futuro, eles conseguiram lucrar aqui cerca de 520 pontos em relação ao preço médio. Isso deu praticamente aí quase 2 milhões de reais no nosso mercado. Observaram o que é a expertise do fluxo estrangeiro? Dando uma olhada aqui nas posições diárias, vamos passar rapidamente para o vídeo não ficar extenso. Retomaram vendas no nosso mercado do Ibovespa Futuro. A gente chegou até a comentar com vocês ontem que eles fizeram uma ponta vendedora e que caso atuassem na ponta compradora no dia de hoje, fazendo uma escadinha para cima de fluxo, o que a gente poderia ter? Uma pressão de valorização dos preços. Só que a gente percebeu, pessoal, que desde o início do pregão isso não aconteceu. Eles estavam vendendo as 2 pontas, o Ibovespa Futuro e também o nosso mercado à vista. Pressão de preço, o índice cai. No caso da moeda americana, como a gente só tem aí o pregão de hoje com um volume mais expressivo, a gente teve aqui o encerramento do contrato U. Eles acabaram aí com praticamente 148 milhões de reais. Lembra do preço médio? Então eles lucraram aqui 10 pontos por cada contrato que eles tiveram aqui no nosso dólar futuro. Vamos dar uma olhada aqui qual foi a projeção de lucro? Vamos fazer com vocês aqui para a gente já matar esse assunto. Olha que interessante. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar esse valor, 148 milhões, 537, 532, eu não vou desconsiderar o centavo. O preço médio de 3.230. Isso dá uma média de 45 mil contratos, tá vendo? 45.870 contratos. Então a gente vai multiplicar 45.870 contratos vezes 10 pontos que eles lucraram por cada contrato e o fator do contrato cheio, 50. Isso dá aqui um pouco mais de 22 milhões e 900 mil reais de projeção de lucro que eles tiveram nos contratos do dólar nesse vencimento da série U no nosso mercado. Em relação ao contrato novo, eles tiveram hoje uma movimentação compradora. Ontem eles vieram de uma posição vendedora pequena, cerca de 1 milhão de reais, e hoje eles atuaram na ponta compradora. Vamos ficar esperto porque esse contrato ainda está no início e hoje a gente teve uma movimentação descendente para a moeda americana e a gente teve aí esse volume comprador por parte deles nesse contrato que se iniciou do dólar futuro. Em relação ao mercado de opções, como a gente já tinha observado no giro, eles estavam na ponta vendedora tanto para a Petrobras quanto para a Vale. Eles intensificaram essa movimentação até o final do pregão e como projeção eles conseguiram aí auferir lucro tanto para uma ponta quanto para outra. Dando uma olhada lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que as opções aí, tanto de Petrobras e Vale, é o tal do dia de show que a gente comenta. Eles conseguem lucrar nas 4 pontas. As opções de Petrobras que compraram, pessoal, 8%. Nas opções que eles venderam, 0,11% de lucro. No caso de Vale, as opções que eles atuaram na ponta compradora, 13,95% e na ponta vendedora, 12,44%. Bem interessante a gente acompanhar realmente que é a movimentação de quem faz a diferença aí no nosso mercado. Pessoal, para finalizar o nosso vídeo, olha que interessante que a gente vai mostrar para vocês. Esse aqui é o comportamento mensal de fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Então eles compraram os ativos do Ibovespa no mês de agosto 2 bilhões e 700 milhões de reais. Dos ativos que eles compraram, eles tiveram uma variação média positiva de 2,23. Dos ativos que eles venderam tiveram também uma variação média positiva de 0,02. Só que o volume que eles compraram e o valor de valorização deram a eles uma projeção só aí 55 milhões de reais no nosso mercado à vista. Num mês onde que a gente teve uma variação do Ibovespa de 1%. Vou aproveitar e comentar com vocês nesse vídeo que a gente também acompanha o fluxo oficial estrangeiro no próprio site da Bolsa, conforme a gente está comentando com vocês.
neste mês de agosto, eles estão com fluxo oficial, pessoal, do investidor estrangeiro, na Bovespa, vendedor, cerca de 1,5 bilhão, ok? Aí você comenta, poxa, mas as corretoras estrangeiras que você acompanha aí, eles não operam com corretoras também estrangeiras, mas podem operar com nacionais? Eu te respondo que sim, eles podem operar com investidores nacionais, assim como corretoras nacionais também operam com investidores estrangeiros. Só que o que acontece, que eu comento com vocês, eu faço acompanhamento de fluxo desde 2008, então nesses 8 anos, praticamente 70% do tempo, o fluxo estrangeiro por parte das corretoras e também o fluxo divulgado pela bolsa anda no mesmo sentido. E ao longo do tempo, eles vão se normalizando. Então essa ponta compradora das corretoras estrangeiras nesse mês de agosto e a ponta vendedora do fluxo oficial estrangeiro, pode ficar tranquilos que essa curva ela tende a se normalizar durante o tempo. Ok? Dos 104 meses que a gente já faz esse acompanhamento, somente em 33 tiveram divergências. Esse mês foi um deles. Aí você comenta, poxa, e o investidor estrangeiro, você falou que comanda o mercado, e eles estão vendendo. E o mercado subiu. E o fluxo oficial está vendedor. Só que a gente acompanha, além do fluxo oficial, a gente acompanha também as corretoras estrangeiras. Porque se tiver player nacional atuando por eles, pessoal, é um player nacional muito qualificado. Eles não vão operar com players que não tenha tanta qualificação. Ok? Vamos ficar atentos em relação a isso. Não fiquem preocupados com relação a essa divergência, porque às vezes acontece e ao longo do tempo a gente tem uma curva que normaliza esse tipo de comportamento. Inclusive a gente vai deixar aí na descrição do vídeo essa curva do ano, se não me engano, de 2009 para cá, em relação a esse comportamento do fluxo estrangeiro e também das corretoras estrangeiras, vocês conseguirem perceber aí como é que é bem aderente um e outro no nosso mercado. Hoje, na base diária, o que eles fizeram? Pressão de venda durante o dia todo. E na base mensal, como é que eles terminaram o mês? Acumulados em compras. E, no final das contas, o que? Conseguiram ter uma projeção de lucro, que é o que todo mundo busca no mercado financeiro. Não existe, pessoal, fórmula mágica. Existe você operar com boas estratégias e ser disciplinado. O restante é conversa fiada de quem está realmente querendo pegar o seu dinheiro para poder te vender algum produto no mercado financeiro. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!